E nesse vídeo nós vamos conversar sobre dieta e suplementos para que você possa bater essa primeira marca pessoal da corrida, que é os primeiros 5 quilômetros em menos de 30 minutos. Então se você é aquela pessoa que, pô, Dani, eu estou começando, eu gostaria de aprender mais sobre uma alimentação que possa me ajudar a correr melhor, Dani, eu estou começando, gostaria de uns suplementos que me ajudem, cara, esse vídeo aqui com certeza é para você. E talvez você ainda não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, e se você está chegando novo no canal, em qualquer momento desse vídeo que fizer sentido para você, por favor, considere se inscrever e já deixa o like da confiança. Pô, Dani, já deixa o like agora. Se no final do vídeo não fez sentido, não curtiu, pô, tira o like, não tem problema nenhum. Vamos lá? O primeiro ponto aqui que nós temos que conversar é sobre o seu condicionamento físico. Nós temos duas formas de te avaliar. Primeiro é de fato, pô, Dani, estou sedentário. Beleza. Ou, Dani, eu já fiz atividade física na vida, tô parado há 2 anos e agora eu tô retomando. Então, primeiro condicionamento de fato adaptado ao teu exercício. E o segundo ponto é o condicionamento físico de fato percentual de gordura. Estou sedentário, mas com percentual de gordura baixo, estou parado de treinamento e também um percentual de gordura alto. Então vamos partir do pressuposto que a pessoa está com percentual de gordura alto. Nesse caso, se você está com percentual de gordura alto, antes de qualquer coisa, percentual de gordura alto subentende como sobrepeso, né? Nesse caso não tem jeito, nós teremos que fazer um trabalho com você para redução do peso corporal. Até porque eu sei que a corrida ela é legal e tal, ela promove muito um gasto calórico, eu vejo muita gente emagrecendo através da corrida, mas tem que segurar na alimentação e se você continua correndo mesmo com um sobrepeso, é fato que as suas articulações vão sofrer. Você não está adaptado, afinal, você está com sobrepeso, está descondicionado. E as articulações também. Aí, pô, Dani, eu tô pesado, aí vou correr e vai dar ruim. A pergunta não é se, mas sim quando. Nesse caso aqui, vamos primeiro, antes de você pensar em suplemento, pensa na sua alimentação. A alimentação, sendo bem breve aqui, eu não tô aqui para passar uma dieta. Se você quer uma dieta, tem link da consultoria online, aí eu vou te ajudar de fato, prescrever para você, falar, ó, vai por aqui, faz assim, faz assado. Aqui é mais uma troca de ideia. E quando eu venho trazer essa troca de ideia aqui, eu coloco a dieta com 3 pilares principais. A primeira é que você faça uma dieta, eu chamo de FPV, né, que é uma dieta feita para você. Mas você precisa ter um sabor na tua dieta. E sabor não necessariamente que ela tenha que ser gostosa a todos, mas sim para você. E com gostos peculiares. Por exemplo, pô, Dani, eu gosto de mamão. Pô, eu não gosto de mamão. Ontem mesmo, numa consultoria online, a menina respondeu na anamnese que não gostava de Rap 10, que não era tão fã de pão com ovo. Então, ela tem que ser gostosa para você. Você tem que sentir prazer no que você está comendo de fato. Esse é o primeiro ponto de uma dieta que gera aderência que você vai conseguir emagrecer. Se você quer ainda fazer uma corrida, eu já entendo que você é uma pessoa que está mais evoluída do que aquelas que só quer perder peso só por causa de peso na balança. Não. Se a pessoa quer correr, normalmente a progressão do corredor é assim, ele quer começar só a correr, dar os primeiros picos ali e tal, quero correr 1 quilômetro sem parar, quero correr 5 sem parar, que agora quero fazer 5 em menos de 30 minutos, daqui a pouco já quero fazer 7, quero fazer 10, e aqui a gente já pensa numa longevidade e assim com a dieta. Primeiro ponto, a dieta ser gostosa para você. Segundo ponto, praticidade. Eu não sei como é que é a sua rotina, mas eu vou dar um exemplo da minha. A minha eu começo 5 horas da manhã, eu paro entre 9, 10, 11 horas da noite às vezes, e nesse intervalo de tempo eu nunca tô parado, não tem como. Então a grande parte dos meus pacientes é muito parecido comigo, ou o cara tá, sei lá, no trabalho, faculdade, ou do trabalho vai direto pro treino, e do treino já tem que cuidar das crianças, pegar a criança na escola, aquela correria, vida, aquela pessoa 30 a mais que tem uma vida de família agitada. E aí a tua dieta tem que ser prática, não adianta você querer fazer receitinha saudável,
Mesmo que, pô, para performance. Nossa, para performance agora vamos baixar o carboidrato. Aí você chega lá, você tem que fazer uma comida toda elaborada, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde é aquele momento que você está atendendo os últimos clientes do seu trabalho, tem que sair correndo dali sem perder horário para pegar as crianças na escola. Não vai fazer, mano. Não vai fazer. Então, dentro dos pacientes, eu acabo observando que, às vezes, eles conseguem seguir mais uma dieta, não só pelo sabor, mas pela praticidade. Vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa não gosta de um iogurte proteico, bebida láctea, por exemplo, proteica, né? Mas, por praticidade, é muito mais fácil adicionar isso na dieta dela e ela seguir, porque é aceitável, do que necessariamente fazer, um exemplo, uma Rap 10 com frango. Entende? Então, a praticidade conta muito. E tem um terceiro ponto, que ele também é muito importante, que é a questão da nutrição, da saúde como um todo. Porque, por exemplo, você vai correr, pô, como é que tá a questão das suas articulações? Ou às vezes, grande parte das pessoas tem intolerância à lactose. Então, como é que tá o teu intestino? A grande parte das patologias, você consegue arrumar ela através de uma boa microbiota intestinal, de um bom intestino. Então, a dieta ela não tem que servir só para sua performance. A dieta ela tem que servir para você na sua vida como um todo, te dando mais longevidade ainda. Por isso que eu não gosto muito daquele trabalho que o pessoal faz de dieta de 21 dias, que aperta tudo, que corta tudo, depois a pessoa tem um rebote. Não. Às vezes eu uso isso como um paciente, né? Eu uso como um paciente a pessoa está motivada como um objetivo de ter as primícias, ter os primeiros resultados, mas já em seguida eu já trago para mim e falo, opa, vamos fazer um trabalho a longo prazo. Quem perde peso rápido, beleza, perdeu o peso, consegue manter através de um acompanhamento, esse é o que normalmente não tem rebote. E aí, beleza, então nós conversamos aqui sobre começar pelo seu condicionamento físico. Comecei com o pessoal que tem percentual de gordura alto e não adianta, o cara tá com percentual de gordura, antes de bater a meta dos 5 km antes dos 30 minutos, em menos de 30 minutos, você tem que baixar o peso. Agora já pensa por outro lado, é uma pessoa que não tem percentual de gordura alto, ou às vezes é uma pessoa que ficou parada da atividade física um tempo, percentual de gordura ok, uma pessoa eutrófica, normal. Nesse caso, a dieta já não precisa ser tão restrita, porque aí nós entramos num saldo calórico como um todo. Por exemplo, a pessoa vai correr todos os dias. Vamos só supor que ela gaste 500 calorias e que a taxa metabólica basal dela seja de 1.500. Vamos dar um exemplo de uma mulher aí, só para a matemática ficar tranquila. Então, nesse caso aqui, se a pessoa não está com percentual de gordura, se ela não quer ganhar peso, se ela não quer perder peso, a dieta, nesse caso, seria dentro do gasto energético total, que seria de 2.000 calorias no nosso cálculo rápido de bolsa aqui, fácil de fazer. Entende? Então, nesse caso, a dieta já muda. E como a pessoa vai querer correr com mais performance, por vezes nós precisamos de mais carboidratos. É muito interessante porque sempre quando a gente pega artigos relacionados à endurance, normalmente o consumo de carboidrato, principalmente no dia da atividade física, parte de 5 gramas por quilo corporal. Pô, isso é bastante. Para muita gente já vai ser algo que as pessoas gerem estranheza. Joguei uma dieta de 2.000 calorias aqui, mas isso aqui é diretamente relacionado a você, como eu falei. Não tem como eu vir aqui e passar, tem que ser essa dieta. Não. Se quer algo mais específico, vou deixar o primeiro link da descrição. Lá eu monto sua dieta, monto seu treino, no caso de musculação, que já vou explicar como, e também tem acompanhamento semanal. Para quem quer ter resultado, a consultoria online é o caminho. Então, nesse caso da pessoa que não está com sobrepeso, é muito mais fácil, porque aí o trabalho é mais na parte do treinamento. E na parte do treinamento, se for específico para a corrida, normalmente a gente vê uma progressão. O que eu faço com os meus pacientes, né? Como eu também sou treinador, então por vezes acabo prescrevendo. Nós fazemos uma linha de progressão. Tem treinador que vai pedir para já sair correndo, tem outro que vai querer fazer mais a linha de mobilidade, de princípios da corrida. Como eu não sou tão especialista em treinamento de corrida, eu já prefiro que a pessoa pegue e vá progredindo. Pô, hoje conseguiu correr 400 metros,
amanhã 1 km, porque eu sei que dentro dessa evolução ela vai chegar nos 5 km. Não é difícil bater 5 km. Quer ver um exemplo? Lembra aquela história do Flow estava falando lá que, abre aspas e fecha aspas aqui, né? Qualquer idiota consegue correr 5 km em menos de 30 minutos. Aí eles fizeram uma série lá, foi bem legal. Aquilo instigou um paciente meu a fazer 100 dias correndo, e dentre esses 100 dias correndo, a meta dele era conseguir fazer 5 km em menos de 30 minutos. E ele começou descondicionado, um cara alto, percentual de gordura baixo. Nós viemos trabalhando com ele, ele veio reduzindo o percentual de gordura, e no final ainda ele já estava fadigado, porque era 100 dias consecutivos, mas ele bateu certinho assim, 5 km em 30. Se tivesse apertado um pouquinho no final, teria feito em 29 alguma coisa. Para ele, era a meta dele, entende? Para ele, era o suficiente para ele. Então, tem que ser respeitado de fato. E a musculação... e daí nesse caso, houve a progressão natural. Pô, cara, hoje você vai correr, você faz uma volta lá no campo lá do parque, né? Amanhã são 2 voltas. Vai no teu ritmo, para não forçar a tua articulação. Dentro disso, ele foi fluindo e as coisas foram acontecendo. Eu estou falando aqui de uma pessoa iniciante, não estou falando aqui de uma pessoa que quer performance. Aí é outra história, outro jogo, daí tem que ter uma periodização mais específica. É apenas um sedentário que ficou instigado quando ele escutou na televisão que qualquer idiota consegue correr em 5 km, fecha aspas, 5 km em menos de 30 minutos, e aí ele falou, vou fazer isso então. Interessante, né? E agora olha só que interessante, né? A musculação, de fato, ela pode te atrapalhar. E isso dói em mim, afinal, eu sou um musculador, gosto de musculação, treino musculação há milhares de anos, mas nesse caso em específico, a dor pós-treino da musculação, ela pode fazer com que baixe sua performance. Então você vai precisar, primeiro, adaptar a tua musculação para que ela não atrapalhe o treino como um todo, para que ela não atrapalhe sua corrida, mas também talvez a periodização dos dias na semana, a forma que você vai variar os dias na semana. Então, por exemplo, Dani, eu vou separar aqui domingo para fazer um dia de corrida mais pesado. Cara, não vá na sexta ou no sábado fazer uma musculação pesada de perna, que você vai chegar no domingo e só vai sofrer. Então você vai ter que meio que encaixar os seus treinos de corrida, os que vão ser tipo leve, os que vão ser intensos, e aí com isso vamos ajustar o treino de musculação para que não venha a conflitar diretamente com o seu esporte-alvo, que no caso seria a corrida, e com o seu objetivo, né? Com os meus pacientes, eu acabo sempre olhando a periodização deles. Claro que a maioria dos meus pacientes acaba sendo mais evoluído, tem mais, né, já se torna mais progressão, às vezes já tem um técnico específico do seu esporte, mas aí normalmente eu acabo diminuindo a intensidade do treinamento, então fazendo mais um fortalecimento, mais propriocepção, pliometria, que isso já vai ajudar a pessoa a ter um desenvolvimento direto na corrida, na fase de voo, no salto, na potência, na resistência quando vai fazer uma subida. Então a musculação ela é interessante, musculação a gente chama de o esporte mãe de todos os esportes, né? Ela é a mãe de todos os esportes. Você vai precisar da musculação, só que você vai ter que adaptar para o teu esporte-alvo, que no caso seria a corrida. Mas não deixe de fazer, adapte ela para você. E também não fique de muito lero-lero na academia, sabe? Eu acho que é até um desrespeito. Aí você pega uma academia de musculação e tal, de repente a pessoa tá fazendo aquele andando de ponta cabeça, que é um treino que ela deveria estar fazendo no CrossFit. Eu dei um exemplo aleatório, porque eu lembro de uma vez eu estar na esteira da academia, eu era professor inclusive, e de repente eu mexendo no celular, olhando para baixo, de repente eu só vejo 2 pés passando na frente da esteira assim, o cara andando de ponta cabeça na academia. São peripécias que hoje em dia viraria meme, né? Isso que eu tô falando é algo bem antigo. Mas então respeito a academia, no caso, né? Até mesmo para não se machucar, até mesmo para não gerar desconforto de um professor vir te chamar a atenção.
Então, pô, Dani, eu tenho que fazer um treino mais funcional, um treino mais de pliometria. Cara, pega ali os equipamentos que você vai precisar, vai para um cantinho lá, que ninguém vai te incomodar, você vai conseguir treinar bem, treinar em segurança, não derrubar nada em ninguém, não pular num banco e cair. Isso é muito importante, considerando que o vídeo seria para iniciantes, faz muito sentido falar, porque às vezes a pessoa não tem noção. Ela olhou lá na minha tabela, no meu treino aqui que o Dani mandou é para fazer isso. Aí ela vai lá e faz num momento e num lugar errado dentro da academia, né? Bem, e dentre a suplementação, o que todo mundo precisa suplementar? Dentre a suplementação, tem 3 suplementos que eu acho que eles são indispensáveis. A gente sempre precisa estar suplementando, que é o whey, né? Tanto para recuperação do seu treinamento, como também para te ajudar quando você está em balanço nitrogenado positivo, ou seja, quando você sintetiza mais proteína do que você degrada, ele vai te ajudar na sua recuperação, também vai ajudar na parte do anabolismo. Só a recuperação já te ajudaria muito, mas do anabolismo também. Dentre isso, nós temos aqui a creatina. Por mais que a creatina seja mais voltado para a força, ela é um suplemento excelente, então ela não vai te atrapalhar na corrida. Tem aquela época que as pessoas achavam que tomava creatina, gerava retenção, ela ficava mais pesada. Mas isso é tipo mínimo, assim, é questão de meio quilo, 1 quilo, que seria um pouco mais de glicogênio muscular sintetizado, entende? Então a creatina vai poder te ajudar e também, mesmo que você seja iniciante, o pré-treino. O pré-treino ele é excelente assim. Claro, pô, Dani, eu tenho dor de cabeça fácil, qualquer coisa me dá enxaqueca. A cafeína pode ser dar o gatilho para enxaqueca. Pô, Dani, eu tomo a cafeína e eu fico eu fico tremendo, né? Sente palpitação no coração, sente arritmia cardíaca. Daí não é interessante. Mas em tese, para quase 99% da galera, o whey creatina pré-treino é ótimo. Aí existem outros suplementos que podem te ajudar. Por exemplo, se você está sentindo muita dor, pô, Dani, tô fadigadaço, o próprio ômega 3 é um ótimo suplemento para ajudar como anti-inflamatório. Sem contar que você não encontra EPA e DHA tão facilmente na nossa alimentação. Por isso que muitos dizem que o ômega 3 é uma suplementação indispensável, tem que ter. Afinal, por exemplo, se você fosse pegar do salmão ômega 3, o nosso salmão no Brasil, geralmente não, né? Ele é feito em cativeiro. E o salmão verdadeiro, que é rico em EPA, DHA, que seria o ômega 3 de fato, ele é de águas frias. Então, suplementar aqui faz muito sentido. Vai uma dica bônus para vocês aqui, que é pegue um que tenha mais concentração. Por exemplo, eu recomendo o Ultra Ômega da Growth, que ele tem, se eu não me engano, são 600 de EPA, salvo engano, uns 400 de DHA, alguma coisa assim. E o que você vê na farmácia é muito menos do que isso, em muito mais cápsulas, né? E também coloca com o selo IFOS, que é um selo que autentica, né? Ele certifica que aquele ômega 3 é isento de metais pesados. Esses são duas dicas que eu dou para os meus pacientes. Dadas essas considerações, pô, Dani, e se eu quiser gastar um pouquinho mais, eu estou motivado? Aí tem 3 suplementos que eu gosto, cara. Tem a betalanina, que ajuda muito na questão da performance. Sabe aquela dorzinha que você tá treinando ali, fica queimando e tal, pô, não é legal? Então ela ajuda a diminuir essa acidose e ajuda mesmo, tipo, é nível A em evidência científica. Daí também a palatinose, eu gosto bastante. A palatinose é um carboidrato. Como eu falei, eu quero gastar um pouquinho mais, então vale a pena. Porque ela é um carboidrato de degradação lenta e normalmente o pessoal que vai correr acaba usando ela porque ela de fato te dá mais energia a longo prazo. Pensa que hoje você precisa de 5 km, 5 km em média você vai fazer entre 30 minutos, 35, alguns em 40, mas isso vai melhorando conforme seu condicionamento aumentar. Só que você não para de correr. Depois que você correu os 5, você vai querer 10 e assim sucessivamente. Então você sempre pensa a longo prazo, você sempre pensa em mais horas, em mais minutos de atividade física. Portanto, a palatinose pode te ajudar. E normalmente, quando você já vai passar de 1 hora, 2 horas correndo, que pode acontecer, por exemplo, maratona, meia maratona, pessoal chegando a 2 horas ali,
ou mais, né, no caso, acaba tendo que usar até um pouquinho mais de gordura como fonte de energia. Por isso que eu gosto do TCM, que seria triglicerídeos de cadeia média. Então você pega um carboidrato e uma gordura boa que faz com que você consiga ter energia a longo prazo. Mas esses são somente se você quiser gastar um pouquinho mais. Até tem um kit na Growth, até vou ver o preço dele aqui, mas ó, salvo engano, eu não vou lembrar agora o valor, mas não passava de R$ 200, tá? Não passa de R$ 200, menos do que isso. E tem o kit na Growth que você ganha esse descontinho lá, usa lá cupom NutriDani que você ajuda o canal, inclusive Growth, obrigado pela parceria aí no canal. Bem, dadas essas considerações, a partir de agora o que eu mais te recomendo? Dani, eu quero algo mais específico para mim. Eu quero uma dieta, eu quero um treino de musculação que me ajude a correr melhor e eu quero acompanhamento semanal. Cara, vem para a consultoria online, é o primeiro link da descrição aqui e para mim vai ser um prazer cuidar de você e se algum momento desse vídeo fez sentido para ti, considere se inscrever. Se você quer saber mais sobre dieta, treino, perder peso, performance na musculação, clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Valeu!